Fala pessoal, hoje vou ensinar vocês a fazer essa animação em 3D no DaVinci Resolve, que foi o software que vocês pediram lá no nosso Discord. Então se você ainda não está por lá, recomendo você entrar, pois sempre que eu vou fazer um vídeo, vou fazer a interação do software e da cena que vocês querem um tutorial. Então, bora pro tutorial. Aí galera, agora com a nossa composição aqui do DaVinci aberta, a gente vai criar a nova timeline, vou chamar ela de main. Agora vou vir aqui em Effects e vou adicionar um Fusion Composition, no mesmo timing normal que já vem. Abrindo aqui o Fusion Composition, pegando a referência, colocar um background e deixar ele na cor branca, conectar no Media Out. Assim, a gente já vai ter o nosso fundo branco. E agora vai fazer aquele processo da câmera do ambiente 3D, que todo mundo já sabe que é adicionar um merge, adicionar um render 3D, do render 3D conectar num merge normal, e assim tudo que era 3D vira em 2D. O próximo passo vai ser importar os nossos objetos, as nossas meshes para o Fusion. E galera, para quem não sabe, o Fusion ele também suporta OBJ, também suporta GLB, só que você teria que fazer a texturização manualmente. Isso é realmente um pouco chato, porque modificar o UV, né, da mesh. Então o Fusion tem uma compatibilidade muito boa com o FBX, que eu vou estar deixando o link na descrição para vocês das caixas e da faca em formato .fbx, para vocês conseguirem já ter a cena e fazer exatamente que nem eu vou fazer aqui. Então vamos lá, vamos importar o nosso FBX, vou importar a tampa aqui, dar um ok, já vou deixar ela separada aqui. Beleza galera, agora vamos importar a nossa tampa, show. Coloca ela aqui, vamos deixar ela separada aqui e perfeito. Galera, a tampa, geralmente todos os objetos em 3D que vocês vão importar para dentro do DaVinci, ele vai ficar gigante. Como por exemplo aqui eu vou conectar esses dois aqui no nosso ambiente 3D. Vocês vão ver aqui que tá muito grande em relação ao nosso cenário. Nosso cenário está aqui e o nosso objeto está aqui, tá assim. Então para resolver isso é muito fácil, só vocês entrarem dentro da mesh, né, de cada objeto aqui. Vocês vão vir aqui no Inspector, se vocês não estão ativados é só clicar aqui, vem em Transform e geralmente se você clica nesse pontinho aqui, ele já volta para o Transform normal, tá? Mas eu sempre gosto de deixar um pouco menor, eu vou deixar por exemplo em 0.05, porque daí já fica mais ou menos o mesmo tamanho da câmera quando a gente for conectar. Então faça isso nos dois, coloca sempre o mesmo tamanho para eles ficarem conectados. Então por exemplo agora aqui, ó, porque tem os mesmos tamanhos, eles estão no mesmo pivot, assim, né? Mesmo distância, mesmo translation aqui. Pronto. Agora o próximo passo, a gente vai tirar todas essas iluminações aqui. A gente vai tirar todos os suns da cena. Beleza, galera. Então agora o próximo passo, a gente vai adicionar uma câmera ao nosso cenário 3D. E agora um Transform 3D. Show. Como vocês podem ver, a câmera nessa nossa tela do Media Out aqui, ela tá muito colada. Então para resolver isso é muito fácil, só a gente distanciar aqui, ó. Pronto, agora vocês já conseguem ver a caixa. Ela tá um pouco para cima aqui ainda, então para resolver isso é tranquilo. A gente coloca aqui um Transform 3D em cada um desses dois aqui. E dá uma diminuída aqui, dá um Ctrl C, Ctrl V na tampa. Ctrl C, Ctrl V, e agora eles estão colados bem no centro da tela. Perfeito, galera. Agora, o próximo passo é muito simples. Pra gente conseguir fazer a animação da tampa abrindo, a gente tem que mudar o nosso ponto de interesse. No caso, aqui no DaVinci, que é o Pivot. Então você vai abrir essa aba do Pivot e você vai subir com o ponto de interesse aqui, ó. Você vai subir ela, não precisa ser perfeito, mas para deixar ela mais ou menos na mesma linha aqui. E agora pronto, é só você colocar para trás e a gente já vai estar com o nosso ponto de interesse aqui atrás. Agora, quando vocês forem fazer a animação da caixa abrindo, ela vai estar abrindo e fechando certo, como se fosse uma caixa. Agora, uma dica que eu vou dar para vocês não terem que ficar animando ou mudando cada posição dos nossos objetos separados aqui. Eu vou recomendar para vocês separarem esse daqui do nosso merge principal. Então a gente só desconecta aqui, ó. E agora a gente vai criar um novo merge 3D, que é esse daqui. A gente conecta esse, e nesse merge 3D aqui a gente joga um transform, e esse transform a gente joga dentro desse merge, porque agora tudo que eu mover dentro desse transform vai mover esses dois objetos juntos. Então agora eu não preciso ficar animando coisa por coisa. Então agora eu consigo rotacionar a tampa e a caixa da mesma forma. Então aqui vamos deixar em menos 90 para a caixa ficar reta. E agora, para a gente conseguir estar fazendo como se tivesse uma sombra
aqui embaixo a gente vai estar criando um novo sólido, que no caso você vai pegar esse shape 3D aqui, vai jogar dentro da sua cena, e agora aqui você vai colocar ele. Você pode colocar ele dentro desse merge aqui, eu vou estar fazendo isso para não gerar dúvida depois. E deixa eu conectar aqui e deixando ele como um plane. Pronto, se vocês forem perceber aqui, ele vai estar dentro da caixa. Então é só vocês abaixarem um pouco, vem aqui no Transform, no eixo X vocês deixam em 90 ou menos 90, vocês que escolhem. E agora no Scale vocês aumentam ele até ficar mais ou menos assim, para cobrir a nossa caixa. Agora é só alinhar ela certo, para como se estivesse bem colado na caixa ali, para fazer o nosso sombreamento ficar da maneira certa e perfeito. Show, galera! Agora o próximo passo é fazer com que a nossa iluminação seja capturada pelo nosso cenário 3D. Então, a primeira coisa que vocês vão fazer é vir nesse Render 3D aqui e ativa o sistema de Lighting e o sistema de Shadows. Pronto, agora como vocês vão ver, tudo vai ficar escuro. Por quê? Porque a gente ainda não criou nenhum cenário de luz. Então agora o nosso próximo passo vai ser fazer esse cenário para que a nossa caixa e o nosso plane capturem os shadows e, né, claro, fique certo com a iluminação. Próximo passo aqui, galera, eu recomendo sempre vocês tirarem desse modo Solid e deixar no Lights quando vocês forem trabalhar com luzes, porque vocês vão conseguir ver aqui em tempo real o que vocês estão fazendo e assim deixa o nosso workflow muito mais fácil. Então agora vocês adicionam esse sistema de Spotlight. Vamos adicionar ele aqui no nosso Merge, daqui da frente, tá? Pra não ficar muito bagunçado aqui. E agora, galera, é só reposicionar ele, tá? A gente vai estar deixando esse daqui pra trás. E agora, vamos estar aumentando o nosso Cone Angle pra ele estar pegando numa área maior aqui e tá garantindo que não vai ficar uma área de fora. E aumentando o Penumbra Angle, que também é como se fosse um soft shadow aqui que ele vai criar. E agora, galera, para deixar mais fácil para vocês criarem os próximos spotlights, vocês vão só vir aqui e vamos trabalhar novamente com Point of Interest, que no caso aqui do DaVinci é o Pivot, e deixa esse Pivot lá no meio da caixa. Assim, ó. Porque agora qualquer outro Spotlight que eu for estar criando, se eu for rotacionar ele, ele vai rotacionar em volta da caixa. Então vai acabar ficando muito mais fácil pra gente fazer a animação da caixa. Então, como eu quero trabalhar com a caixa iluminada na frente, iluminada dos lados e iluminada em cima, pra gente conseguir ter o nosso sistema de shadows aqui, eu vou estar criando 4 Spotlights. Vou estar só dando Ctrl C, Ctrl V aqui. E agora a gente tem todos os nossos Spotlights que a gente precisa. Agora é muito fácil só conectar todos os Spotlights no Merge 3D. E agora, como todos os Spotlights eles estão no mesmo ângulo, a luz vai estar estouradaça aqui. Mas para resolver isso é muito fácil. Como a gente já mudou o nosso Pivot para cá, é só a gente vir aqui no Rotation e a gente rotaciona sempre em 90 graus aqui, para ele estar iluminando aqui do lado. Nisso e outro aqui a gente coloca em menos 90 graus, para ele ficar do outro lado. Aqui a gente pode colocar o nosso Transform no eixo X para ele ir para cima e para baixo. Então aqui a gente pode iluminar para cima para deixar em menos 90. Aqui até um pouquinho mais para nós fazer nosso sistema de sombra. Pode deixar em menos 110, a gente pode mudar também ao longo do tempo. E aqui embaixo e no eixo X embaixo a gente deixa no 90. Perfeito, pessoal. Agora aqui a gente já tem nosso sistema de caixa iluminado, tá? A gente já, se vocês forem ver aqui, se vocês forem virar, já tá tudo iluminado. A nossa parte da frente, acho que tá num sistema massa aqui de iluminação. Caso vocês queiram essa parte da frente um pouco mais iluminada, é muito fácil, só vocês virem aqui no Spotlight da frente. E para vocês não terem ficado duplicando, ou vocês podem, né, claro, só dar um Ctrl C, Ctrl V copiando aqui, que ele vai ficar melhor. Mas tem uma outra solução que é você colocar o Duplicate 3D. E desse Duplicate 3D você coloca em 2 cópias. Então já vai estar dando certo e vai ficar mais iluminado aqui da frente. Caso você também queira, você pode, para tirar um pouco de intensidade, você pode vir aqui nesse Spotlight e tirar um pouco da intensidade daqui. Pronto, agora na minha visão aqui ficou perfeito o nosso sistema de iluminação. Então agora a gente vai estar arrumando a nossa iluminação de sombra para fazer com que nosso plane aqui a sombra da caixa seja capturada pelo nosso plane. Aí, galera, agora que o nosso sistema de luz já criado, a gente vai vir aqui no nosso Shape 3D e aqui a gente vai estar deixando ele em menos 90, porque aqui no DaVinci, galera, tem uma regra em que o objeto principal, né, o nosso shape, ele tem o lado oposto e o lado frontal, né?
Então a gente sempre tem que deixar pro lado de frente, porque se a gente for deixar ao lado contrário, a luz vai estar pegando embaixo e não em cima. Então por isso que talvez vocês fizeram aí, o Shadow não estava pegando. Mas agora que deu certo, a gente já mudou o ângulo aqui do nosso Shape 3D, do nosso plano para fazer essa sombra. Vamos aqui em Material dele, abre essa aba do Specular, e aqui em Exponent você diminui um pouco, pra gente estar tirando essas margens aqui. Tirando essas margens aqui a gente vai ter a sombra, e as margens aqui vão ter saído já. Agora pessoal, vamos colocar o nosso objeto 3D da nossa faca, então vai ser o mesmo processo da caixa, tá? É só vir aqui em Fusion, Import, FBXN, e eu vou estar deixando aí no link da descrição também, no Drive, o FBX da faca. Aí galera, com a sua faca importada, façam a mesma coisa, coloca ela junto no nosso merge onde está a nossa caixa conectada, que no caso é aqui, e o mesmo problema da nossa caixa apareceu, mas é muito fácil resolver isso, é só a gente deixar a escala bem menor. Agora tá bom. E aquela mesma coisa, a gente só tira esses dois suns aqui, que é o nosso sistema de luz que a gente fez lá no Blender, e é como a gente já fez aqui no DaVinci, a gente não precisa deles. E agora o nosso outro passo é vir aqui no Merge 3D e adicionar um Transform pra gente conseguir fazer a animação da nossa faca. Agora a gente vai, como vocês podem ver, a gente já consegue mover a nossa faca como um objeto separado. Vamos estar só aumentando ela um pouco, porque ficou muito pequena. Pronto, acho que agora já está no tamanho massa. Vamos jogar ela aqui para dentro da caixa de novo. Vamos rotacionar no eixo X aqui em 90 graus, para ela ficar assim. Aí, perfeito. Deixar nesse size aqui. Agora aqui, dá uma diminuída aqui. E agora joga a faca para dentro da caixa. Agora galera, que a nossa faca já está dentro da caixa, como vocês vão poder ver aqui. Se vocês fizerem a animação aqui abrindo a tampa da caixa, a faca vai estar aqui dentro. Show! Agora vamos fazer a animação da nossa cena, que o cenário todo já está pronto, a caixa já está ali. Então vamos primeiramente fazer a animação da nossa câmera. Então a gente quer que a nossa câmera comece lá de trás e depois ela venha aqui para frente, com ela subindo aqui, né? Com ela subindo, ficando mais ou menos nessa posição aqui. Vamos lá pegar o nosso transform da nossa câmera, deixa aqui no point 0. Vamos estar marcando todos esses keyframes aqui. E agora esse aqui, como a gente marcou já aonde a gente quer que fique, a gente já pode deixar ela um pouco mais para frente aqui, pode ser nesse frame 110 aqui. E agora aqui a gente joga a nossa câmera aqui para trás, rotaciona aqui e joga esse daqui para o lado. Show! Show! Agora aqui a gente já tem os nossos keyframes que a gente precisa, então o resto aqui a gente já pode vir pra cá e desativar os que a gente não for usar. Agora no próximo passo, a gente vai vir aqui mais ou menos nesse frame 70, a gente vai vir aqui nesse Transform 3D e a gente vai adicionar o Transform 3D. Agora segurando o Ctrl, a gente vai clicar nesse pra gente conseguir ter a noção dos dois keyframes, tá? A gente vai selecionar o nosso Transform 3D que a gente acabou de criar e vamos fazer aquele mesmo processo. Vamos colocar um keyframe em todos os eixos de rotation, em todos os eixos de posição. E agora vamos aqui para o final do nosso frame, da nossa composição, e vamos deixar no jeito que a gente quer que termine a nossa cena, né? Show! Quero que termine mais ou menos assim. Agora a gente já tem todos os nossos keyframes criados na nossa câmera. Então agora é muito fácil, é só a gente fazer a animação da tampa abrindo e depois a faca saindo da caixa. Então agora vamos vir aqui mais ou menos para o frame onde eu quero que a tampa comece a abrir. Vamos começar aqui pelo frame 20, pode ser. Vamos selecionar aqui o nosso transform da tampa, que a gente mudou o nosso pivot. E agora a gente só vai colocar um keyframe aqui no eixo Z de rotação. E agora aqui mais ou menos por aqui, eu já quero que a tampa esteja totalmente aberta. E a gente vai abrir ela dessa maneira aqui. Perfeito, quero que ela fique mais ou menos assim. Já temos a nossa animação da tampa abrindo. E agora nesse meio termo aqui no frame 45, 50, a gente já pode começar a fazer a animação da nossa faca saindo da caixa. Então agora é muito fácil, é o mesmo processo, marca todos esses keyframes aqui. E agora mais aqui para o final, a gente quer que a faca já
tenha saído da caixa. Então agora é só subir aqui com a nossa faca, rotaciona ela do jeito que vocês querem. E agora eu vou estar só arrumando um pouquinho esse último transform aqui, pra gente estar deixando a nossa câmera um pouco mais aqui pra cima. Aí galera, agora com todos os nossos keyframes criados e com as animações prontas, a gente só precisa modificar a aba Splines dos nossos keyframes. Então vamos lá galera, eu sempre gosto de deixar a nossa primeira animação de câmera com uma velocidade mais rápida. Então eu vou selecionar o nosso primeiro transform aqui, vou clicar Ctrl F, Ctrl A e S para deixar tudo em Easy Out, né, como se fosse o F9 do After Effects. E aqui eu gosto sempre de deixar entre 90 e 95. Vou deixar aqui como 92 e aqui nessa aba de Out eu gosto de deixar menos sempre abaixo de 10. Então aqui vou deixar um 7, porque eu acho que vai ficar bom nessa composição aqui. E agora aqui nesse outro transform, que é a complementação, então vai começar no movimento e vai terminar no outro. Eu sempre gosto de selecionar todos esses, selecionar Ctrl A, S para deixar tudo no Easy Out em 33. E agora aqui vamos colocar 55 por 55 e vai deixar a nossa animação bem clean. E nas outras são as mesmas coisas, tá? A gente pode vir aqui no nosso transform da nossa faca, fazer o mesmo processo, Ctrl A, Ctrl F, S, e agora no Easy Out a gente deixa 55 por 55 e na animação da caixa a mesma coisa, tá pessoal? Deixa assim 55 por 55. Aí galera, agora com a nossa animação já pronta, é só vocês renderizarem ela, estarem modificando do jeito que vocês quiserem. Eu achei que ficou boa, já a animação talvez eu mudaria um pouco o tempo aqui do que a faca ela entra dentro de cena, ela sai dentro da caixa. Mas no geral achei muito legal. Vocês podem estar, claro, sempre modificando o sistema de luz de vocês. Então se vocês acharem que tem alguma coisa que vocês possam melhorar no sistema de luz, é só vocês ficarem modificando no sistema de luz. É só vocês virem aqui, vamos lá, vamos modificar, por exemplo, eu quero um pouco mais da sombra, um pouco mais visível. É só vocês virem aqui e ficarem mudando o eixo de vocês. Olha como vocês podem ver ali como vai mudando o sombreamento da cena. Então vocês podem sempre estar modificando isso. Deixa eu deixar um pouco maior aqui. Olha como vocês podem ver o tipo de diferença de sombra ali, ó. Vocês podem estar, claro, se aprofundando mais nisso. É uma coisa bem fácil de se entender. E quanto mais projetos vocês fazem, mais vocês vão conseguir aprender. E é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, deixem um like, comentem o que vocês querem aprender mais no DaVinci Resolve. Se vocês querem que eu ensine a fazer esse mesmo projeto no After Effects. E é isso. Agradeço a todo mundo que assistiu e até a próxima.